Muito bem, boa noite, tudo bem? Mais uma edição do podcast Pesca, Prosa e Café, sexta edição, e que bom ter você por aqui nesta noite maravilhinda. Hoje é quarta-feira, meio de semana, né, gente? Vésperas de feriado, e nós estamos aqui com mais uma edição do podcast Pesca, Prosa e Café. Já agradecendo todos os parceiros que estão com a gente, né? E agradecer também o nosso convidado de hoje. É de uma extrema satisfação que eu recebo aqui nos estúdios do Pesca, Prosa e Café, o pastor Isaías do Prado, ele que é presidente das Assembleias de Deus Campo São Miguel do Araguaia. Pastor, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite, boa noite. Boa noite, Cleibes. Que alegria poder estar aqui com você nesta sexta edição desta apresentação. E fiquei muito honrado e fiquei muito grato em ser lembrado por você, sabendo da responsabilidade que é estar aqui para poder ajudá-lo, assisti-lo, aqueles que acompanham, aqueles que ouvem e ouvirão esta nossa apresentação assisti-los em algumas perguntas que com certeza virá da sua parte, mas estou aqui com muito prazer, na medida do meu conhecimento, servir a esse projeto que com certeza já tem feito muito bem, mas não dá nem para medir o tanto que fará bem aqueles que acompanham essa programação aqui do Pesca, Prosa e Café. Isso é muito bom. A satisfação é toda nossa, pastor. Agradecemos imensamente aí a sua presença. E já para a gente começando, né? Vamos lá. Fala para a gente aí da sua história. Você é goiano, você nasceu aqui em São Miguel, na região. Fala para a gente um pouquinho da história do pastor Isaías. Cleib Souza, primeiro eu queria também, antes de seguir aqui, respondendo essa pergunta, que é um prazer em me apresentar a vocês e a todos que nos ouvem e acompanham aqui, louvar a Deus por ter uma equipe tão boa, tão preparada. Você soube escolher realmente uma equipe que se formou uma equipe que eu devo mencionar aqui, o Wesley, o Carlos Eduardo e também aí o Vanderlei que está aí com a gente, tá bom? Pois é, meu nome é Pastor Isaías do Prado, eu tenho 60 anos, sou natural de Americano do Brasil, uma cidade próxima ali a Itaberaí, e vivi uma grande parte da minha vida em Goiânia, já fui para lá adolescente, e está com 14 anos que eu estou nessa nossa linda e abençoada cidade de São Miguel do Araguaia, que esse povo que quando a gente chega aqui, conhece esse povo de São Miguel, parece que só tem aqui mesmo. É um povo muito abençoado e nos fazem muito bem. Muito bem, eu que o diga, satisfação imensa. Eu tenho um ano e pouquinho só que eu estou aqui, pastor. Eu vim para trabalhar na emissora de rádio aqui na Serra Dourada FM e fui muito bem recebido. Quero agradecer imensamente a todos os cidadãos, em especial aos ouvintes, né? Quando eu estou na emissora e também sobre a aceitação que a gente tem na questão do podcast. Haja vista que o podcast ele foi criado assim. Claro, com tudo na vida tem muito esforço, né? Sim, A sim. gente teve a ideia de montar o podcast, a gente arregaçou as mangas e correu atrás, e graças a Deus a gente está no comecinho, mas ter a satisfação de saber que as pessoas estão falando, que as pessoas estão se inscrevendo no canal. A gente já está já com quantidade até, de certa forma, surpreendente de inscritos, né? E isso nos deixa muito, mas muito felizes em saber que o pessoal está ouvindo, né, assistindo a gente. Isso, de certa forma, é muito gratificante para a gente, né? Mas fala para a gente, o senhor falou da sua história, o senhor é de Americana, do Brasil, perto de Itaberaí, cidade muito, muito bacana, cidade do super frango, né? É isso, fica lá. Mas fala para a gente, pastor, qual é a parte mais difícil do ministério? O ministério pastoral
Existem aquelas pessoas que são vocacionados, chamados, né, para o ofício pastoral. Ele é espinhoso, mas é muito prazeroso. Tem seus desafios, mas a gente que serve o ofício pastoral, a gente tem que conhecer e entender que a gente quer prestar, quer fazer serviço, é igual você aqui presta esse excelente trabalho no rádio, na área da comunicação. E o quanto o zelo e o cuidado que você tem, desde quando eu cheguei aqui, você e sua equipe, tá aí trabalhando, porque isso não começou agora, isso começou bem antes de vocês iniciar a apresentação. Para quê? Para oferecer àqueles que vão acompanhar aí a programação o melhor que pode ser feito. E você falou que está no começo, e o começo geralmente ele expressa muito a grande vitória que vem para frente, porque começa bem. Então vocês começou muito bem, parabéns por esse começo, que com certeza só vai acrescentar algo a mais daqui para frente, mas o sucesso será grande. O ofício pastoral é assim também. Você tem todo um sentimento, né? É um sentimento que vem de Deus e à medida que você congrega, aceita Cristo, lê a Bíblia, você se descobre que realmente você pode fazer alguma coisa no ofício. E esse chamado, é interessante o chamado pastoral, comigo no caso aconteceu ainda na minha adolescência, porque eu venho de uma família cristã e a minha família é evangélica. Meus pais, quando eu nasci há 60 anos atrás, ele já tinha 2 anos de crença na igreja cristã evangélica e depois emigrou-se para a igreja pentecostal, que é a Assembleia de Deus. E daí, eu sendo criado ali, eu me encantei, primeiro como filho, né? O filho, ele, ele quer ser o que o pai dele está fazendo, né? Primeiro eu me encantei. Mas depois que a gente se torna, porque não é por ser filho de um pastor, filho de um crente, que ele vai ser aquilo. Mas como criança ele sempre tem essa tendência. Mas quando eu me tornei um jovem e comecei a estudar, a fazer cursos na área religiosa, teológica, e eu fui cada vez que eu me estudo, quanto na minha juventude e de lá para cá, até aqui, até hoje, os estudos que eu faço, os cursos que eu frequento, eu me convenço que realmente essa era a minha escolha mesmo. Me convenço que eu estou certo. Então, a escolha pastoral, ela é uma escolha que vem pessoal e de Deus. Você deseja, porque a própria palavra de Deus diz que quem deseja excelente coisa deseja. Se a Bíblia diz que é excelente, quem é o homem para contestar, né? E todos os desafios a gente tem superado ao longo desses 36 anos de ofício pastoral. Muito bem. Fala pra gente aí, o senhor já falou aí a questão dos cursos, da preparação, toda a preparação que tem para se tornar um pastor, mas então fala pra gente aí, para se tornar um pastor, o que os fiéis que estão nos assistindo agora, de repente tem essa vocação, tem o dom, né, de Deus aí, com a palavra, tem o dom da palavra que de certa forma é um dom de Deus, né? Para chegar a ser um pastor, o que os fiéis que tá com essa pretensão têm que fazer? Deseja uma excelente coisa deseja. E o mais importante, às vezes, é você querer uma vaga e depois disputar aquela vaga. Já no ofício pastoral, quem quer ser pastor, Jesus falou que o campo está pronto para a colheita e são poucos os pastores. Olha, eu diria para você que o mundo hoje está precisando tanto de pastores quanto há anos, há séculos atrás. Porque cada vez, cada geração que vem, ela espera, e o trabalho pastoral, o trabalho espiritual na vida de um ser humano, porque a pessoa, o ser humano, ele tem também, ele é em si um ser físico, mas também um ser espiritual. Ele tem alma, ele tem espírito.
E isso precisa de ser cuidado, tratado, assistido, compartilhado. E aí se encontram na vida para poder crescer, se descobrir e preparar. Então, ser um pastor hoje, se você está ouvindo daí ou irá ouvir e deseja ser um pastor, o primeiro passo é isso: você recebe uma palavra de incentivo. Que bom, parabéns, você deseja uma boa coisa. E para ser, então o que que eu faço? Primeiramente, o primeiro passo é crer na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na Bíblia como a única palavra de Deus e a palavra revelada, escrita. Muitas pessoas tentaram em todo o tempo da história desfazer, desmerecer, desacreditar, mas não consegue, porque a Bíblia ela vem de Deus para o ser humano. E é interessante, Kleiber, que na Bíblia você vai estudar ela e vai se descobrir lá nela. Parece que há tanto tempo que ela demorou para ser escrita, talvez demorou para escrever para todas as gerações. E algumas pessoas dizem até assim, mas a Bíblia não muda. Por que que a Bíblia não muda? Porque a Bíblia é tão atual hoje, que hoje existem, eu tenho 60 anos, existem muitas coisas da minha juventude que hoje já nem se aproveita mais. Foi aquele tempo passou, não se encaixa nessa época. E a Bíblia, a mesma Bíblia de séculos passados, é a mesma de hoje e parece que ela se encaixa com a atualidade tão real que parece que foi escrita ontem a nossa história. E todo ser humano se encontra ali. E ali é o manual para um pastor, que se diz pastor, trabalhar não só para os que ouvem, primeiro trabalhar nele, com ele, ter a experiência com ele. Talvez aqui diverja um pouco dos profissionais que militam o corpo humano, que têm experiência com outros corpos, né, com outras pessoas. Mas eu acho que um pastor ele tem que viver a sua experiência pessoal. Ouve, valeu, transformou a vida dele. O que que ele pode compartilhar? Tem um escritor que escreve uma passagem tão linda e diz assim: pregue, se for preciso, use a palavra. Ou quer dizer, pregue com a sua própria vida, com a sua história, e você, se for preciso, usa a palavra. Então, ser pastor é isso. E você tendo desejo, você vai procurar os meios, né? Qual que é os meios? Congregar e começar a estaca, né? Lá Degrau, no nosso caso, auxiliar, diácono, presbítero. Temos um presbítero que estava aqui, ele deve ter saído um pouquinho, né? O Vanderlei, evangelistas e pastores. Aí chega-se ao último estágio, que é o estágio pastoral. E aí tem muita. Nós temos faculdades, tanto secular quanto as faculdades religiosas, que oferecem cursos de teologia. Se a pessoa quiser chegar em alguma faculdade e fazer teologia, tem aí os cursos teológicos, que é imprescindível para um bom pastor. Certo. Nós estamos conversando com o pastor Isaías, da Igreja Assembleia de Deus Madureira. Ele é o presidente, né, do campus São Miguel do Araguaia. E, como eu disse, volto a repetir, a gente agradece demais por ter aceitado o nosso convite, mandando um boa noite também para o pessoal que está nos assistindo aí. O Júnior está lá em Campos Verdes, está mandando mensagem aqui, está nos assistindo lá. Boa noite para você, Júnior, e toda a sua família. Pastor, há pouco o senhor diz na questão que está faltando pastores. O senhor acha que, a exemplo de antigamente, o senhor acha que as ovelhas, fazendo essa analogia aí, o senhor acha que as ovelhas estão desgarradas demais hoje em dia? Às vezes, o tipo que eu usei a palavra, posso me corrigir de uma forma que eu quis transmitir. O que eu quis dizer faltar, eu queria dizer assim: tem vaga. Não é um negócio que falta, é igual. Às vezes, assim, você pleiteia, forma e não acha espaço, que é vaga. Hoje temos muitas situações de pessoas
que são os profissionais, mas não tem espaço no mercado. E o que eu diria a pastor, porque o pastor que quer militar o pastor, ele tem espaço sim. O campo é o mundo. Tem sempre a oportunidade de ele trabalhar. Agora, se você falar assim, será que faltou? Essa questão de faltar, porque nós temos, eu coordeno aqui diversas igrejas, diversos pastores, mas nós temos um coordenador que coordena a evangelização no mundo, que é o nosso próprio Deus. E a Bíblia Sagrada diz até um dia que Deus deslocou um, um dos seus e mandou ir a um deserto atrás de alguém que precisava. Às vezes, Kleber, você pode passar um momento que você talvez tenha ou não tenha um pastor que tem conhecimento da sua vida, mas de repente você está em casa ou no trabalho, na rua, onde você estiver, Deus está te vendo a sua necessidade, ele manda alguém encontrar com você. Como se diz, Deus sempre preenche. Não é que alguém vai morrer porque não teve um pastor, que alguém vai perder porque não teve um pastor. O que eu quis passar é o seguinte: se nós tem, no caso, a minha convenção, hoje no Brasil, nós estamos com quase 100 mil pastores. Nós podemos dobrar isso para 200 mil, que tem espaço para todos eles trabalharem. É isso que eu quis dizer. Agora ninguém vai ficar desassistido porque faltou. Às vezes, alguma pessoa pode dizer, mas eu não encontro o pastor. Sempre vai ter. Se você pedir a Deus, Deus dará um pastor. E aqui em São Miguel, o Kleiber, nós é bem servido. Temos muitos pastores aqui que estão 24 horas à disposição para atender São Miguel do Araguaia. E são pastores que estamos juntos aí trabalhando. O senhor falou uma coisa muito interessante, no sentido da, às vezes, a gente está passando por problemas, todos nós passamos por dificuldades, ora seja por enfermidades, ora seja pelo esse mundo que a gente vive, talvez a gente preocupação com um amigo, com um filho, o pai, a mãe, enfim. E aí, de repente, a gente está lá, cabisbaixo, sentindo que às vezes está desamparado. Quando você menos espera, igual o senhor mesmo disse, aparece alguém Alguém para nos dar um conselho, uma palavra, né? Tipo assim, levantar o nosso ânimo. Isso aí é Deus realmente fazendo, cuidando. cuidando Deus da conhece. gente, né? Deus conhece. Pois é, gente. Que bom. Pastor, fala pra gente, quem foi Martim Lutero? Olha, Martim Lutero foi um grande reformador, né, da igreja no início. Para a gente falar, talvez a gente for estudar aqui, analisar um pouco no estudo da vida de Martim Lutero, algumas pessoas perguntam, mas a igreja evangélica com a igreja católica? Olha, a igreja evangélica com a igreja católica, nós divergimos, às vezes, em algum comportamento e até em alguns credos, algumas partes assim. E foi daí, justamente por aí, que surgiu Martinho Lutero. Ele era um sacerdócio, né, da Igreja Católica, mas devido a igreja começou a levar para dentro dela como regra de conduta aquilo que ele não aguentou suportar. Aí é onde ele rompeu e teve as teses e que ele preferiu entender a palavra de Deus como muito forte falava com ela. E ele foi um homem que, ao romper daquela forma, ele correu o risco da sua própria vida. Mas ele enfrentou. Porque quem tem a chamada de Deus tão forte, às vezes ele enfrenta perseguição, incompreensão, mas quando é de Deus, parece que ele nem está em guerra, porque ele está em paz. Então, os tempos de guerra, para quem está em Deus, é tempos de paz. Por que paz? Porque você não vai guerrear contra carne e sangue, contra pessoas. Você vai guerrear no mundo espiritual. Você vai guerrear contra aquilo que o homem crê e que está errado. Não existe base na Bíblia. Não tem como sustentar. E foi a partir daí que, quando ele viu que surgiu no seio da igreja,
aquilo que não tinha sustentabilidade. Como que ele vai pregar que aquilo que não tem efeito nenhum? Como um médico, sabendo que aquele medicamento não tem resultado, não tem efeito, não tem fundamento, não tem base. Nós vivemos de uma epidemia aí que perturbou a medicina, perturbou os governos. Fazer o quê? Dar o quê? Tratar com o quê? Então, Ninguém sabia, né? ninguém Essa é sabia. uma novidade em todos os aspectos. Faltou em todos os aspectos, faltou. E aquela época, eles viviam uma situação, não era que ninguém sabia. Sabia, mas não queria receitar o que era verdade. Preferiu ocultar. Às vezes hoje, o Kleiber, nós não estamos aqui nisso, mas cabe aqui para o ouvinte entender o que eu quero passar. Às vezes hoje existem pessoas que militam qualquer ofício religioso, profissional, que na frente do seu caráter tem um interesse. E aí ele acaba, para defender o seu interesse, não sendo verdadeiro com aqueles que dele precisam. Então Martinho Lutero enfrentou, como se diz Jesus quando estava no julgamento, né? Eu vim para testificar a verdade. Aí o próprio governador perguntou o que é a verdade. Agora você já imaginou um governador que não conhece o que é verdade? Aí já provou que realmente precisava de Cristo. Ele perdeu sua vida para nos salvar, mas não desviou-se da verdade. E Martinho Lutero, para nós, é uma grande referência de um grande reformador de onde veio a nossa igreja. Ele é o precursor, digamos, dos evangélicos? É o precursor? Não, o precursor do evangelho, nós poderíamos trazer aqui que isso no caso de Martinho Lutero, ele não trouxe um novo, como ele fosse um novo, algo novo. Não, ele simplesmente não quis compactuar com aquilo que não tinha sustentabilidade. Ele preferiu ficar dentro da Bíblia Sagrada. Por isso que vem as teses que ele pregou e proclamou. Sim, então, a referência nossa é Cristo Jesus. Nenhum homem, por mais, vamos supor que hoje estoura aí um grande líder religioso. Ele pode ser um grande líder religioso, mas nossa igreja hoje ela está fundamentada sobre uma rocha que é Cristo Jesus. Ele que é o nosso precursor. Sim, por exemplo, a partir de tudo aquilo que ele viu, né? Até porque nas próprias traduções, né? Ele como fez a sua parte de traduzir também, né? E passar para as pessoas e falar realmente aquilo que estava, né? Assim, quando eu disse precursor, é nesse sentido aí, porque a partir de então, do entendimento dele e dele ter partido do princípio de passar o que era a verdade, daí surgiram outros que seguiram na mesma linha e outros e outros e outros, nesse sentido que eu quis dizer, ponto, na questão dele ser o precursor. Clive, mas bom, você puxou um assunto interessante aí. Teve vários que também perderam a sua vida seguindo a linha, né, e seguindo o correto. Mas, assim, no meu ponto de vista, eu pensava que ele seria. E isso é muito bom a gente conversar com o pastor, porque ele explica para a gente. E eu acho que a mesma dúvida que eu tenho agora, vai ter pessoas também que estão nos assistindo e que também têm essa dúvida, né? Isso, a Bíblia já fala, você vê, no tempo do profeta Elias. O rei Acabe, com Jezabel, queria extinguir os profetas de Deus do seu reino. E não conseguiu, por quê? Porque encontrou eu diria assim, uma testa de ferro ali, né? Que foi o profeta Elias que não cedeu. E eu diria para você que em toda a história da humanidade sempre teve aqueles que não se corrompeu. Como no caso de Daniel e de muitos profetas bíblicos que a Bíblia nos traz. E assim como a Bíblia nos traz, nós trazemos histórias de homens, seres humanos, agora recentes, de perto de nós, que enfrentou pela igreja
e pelo Evangelho, pela palavra, hoje não precisa de ir longe. Basta você ver os debates, que muitas vezes as pessoas não se interessam, mas é bom ver os debates até daqueles que querem alterar a lei, mudar a lei, e eles sempre têm aqueles que parece que a conduta, o que é certo, incomoda eles. Aí, não porque eles... Jesus falou assim, a luz incomoda o erro. Então a gente tem que É trazer... o oposto desde sempre, É o né? oposto de sempre. E uma coisa, Kleber, que Deus nunca vai deixar faltar. Olha, para o primeiro, Adão, Deus vinha falar com ele, né? Depois de Adão, surgiu as formas que Deus falou com o homem, mas Deus nunca deixou o homem desamparado. E jamais deixará. Não é agora e nem nunca. Sempre terá alguém tão cheio de convicção e certeza que vai resistir. E a Bíblia diz, Cleber, e nós somos apegados muito a isso. E eu quero confessar para você que quem entende vai me entender agora, uma palavra forte, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo está onde nós estamos, então ele está aqui conosco. E ele nos assistem nesse momento. E aí a gente, o que a gente tem a dizer para você? Venha o que vier para resistir, contestar, contraditório, mas a verdade sempre prevalecerá. Talvez por um momento ela pode ser confundida com a mentira, mas lá na frente, poxa, realmente era verdade o que ele pregava. E assim é a palavra de Deus. Entendi, perfeito. Pastor, fala pra gente. Eu iria até fazer uma outra pergunta, mas pelo que o senhor falou aí agora, o que o senhor acha da política e da religião? Bem, interessante, você fez uma pergunta que eu acho que eu quase entrei nela na minha conversa. Eu estava falando com você, mas Por isso que deixa eu, pra por isso que lá. eu fiz essa pergunta, porque eu senti. A política e a religião. Olha, o dia que qualquer país da história da civilização humana que desprezam a religião, despreza qualquer valores relevantes para a sociedade. A religião, a igreja, ela é um equilíbrio social. E hoje, às vezes, nós temos lá alguns irmãos que talvez não são tão citados como outros, que ficam ali batendo, falando, mas tem surgido Deus nunca deixou, e a Covid levou um dos nossos deputados constituintes, porque até para fazer a Constituição nós tínhamos o nosso representante lá. E eu diria para você o seguinte, por mais que tem aqueles projetos, as escondidas que eles queiram passar, mas Deus é... Os famosos jabuti, Os né? famosos jabutis. Mas Deus é tão interessante, Kleber, que Deus incomoda um deputado evangélico e do nada ele aparece lá na sala e surpreende todo mundo. E ele chega e acaba com a farra. Por que quem faz isso? É o zelo de Deus pela família como um todo, desde o casamento de homem e mulher, do adolescente, do jovem, da criação da família e até a sociedade organizada. Então, nós, na política, é o nosso dever. Essa é a minha visão. Pode ter alguns religiosos que não vão concordar comigo, acha melhor abster. Mas eu já sou daqueles companheiros, assim, deixa até eu te falar aqui o que aconteceu comigo um dia. Um dia eu estava num campo, presidindo o campo de Turvânia, e era época de eleição. E aí, eleição, você sabe que tem pessoas que, se você não for do lado dele, você não presta. Você só presta se concordar com o que ele concorda. Não vale a pena, irmão. Tem pessoas que não concordam com você e são
é muito mais amigo seu e tá zelando de você do que ao contrário, né? E outra também, né, pastor? Só não cortando aí o seu raciocínio, desconfie daquelas pessoas que concordam com Em você em tudo aí. tudo, né? Em tudo aí. Então ele não tem a opinião dele. E aí um dia, no culto, eu falei sobre a política no púlpito. E na cidade eu encontrei com um senhor que me desafiou publicamente. Falou assim, pastor, você chega para cá, em vez de você pregar evangelho, você vem falar em política. O senhor tinha que respeitar o altar e não falar em política no altar. Agora eu, como pastor, se eu não posso falar as minhas convicções ali, então eu não sirvo para estar ali, ué. Eu tenho que ser a mesma pessoa lá como aqui. Para Jesus vir ao mundo, a Bíblia diz que ele teve que humanizar, ser como um homem, sentir dores, sentir tristeza, sentir alegria, sentir dó, sentir fome. A Bíblia diz que ele até se enfermou por nós. Então, que homem é esse que você quer distanciar do povo? Não dá. Então você tem que viver a realidade. Na época do Covid, nós estávamos combatendo Covid, orando para pessoas positivas, orando para Deus nos livrar do Covid. Então, na época da política, aí nós some e depois nós vamos cobrar dos que estão fazendo o que nós não concorda. Não, nós temos que ter nossos representantes, sim. E quando eu falei isso, a pessoa falou assim: eu não dou conta de falar em política em cima do altar. Eu falei, pois nós dá certinho, nós temos até que andar junto. Porque a dificuldade que eu tenho de falar na rua, você já tem facilidade. E lá no altar você deixa que eu falo. Lá eu falo com muita propriedade, com muita convicção. Então, a igreja não tem como. Jesus, quando veio ao mundo, ele falou muito em política, ele falou muito em governo, ele falou muito nas autoridades. E, aliás, ele veio pregando um governo, né? Ele veio pregando um governo. Para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo. Para quê? Para ser rei. Então, a política hoje atual, graças a Deus, eu me orgulho dos nossos irmãos que estão lá. Sempre tem uns que às vezes não é o que a gente gostaria que fosse, né? Mas tem uns irmãos lá fazendo a parte deles. E isso eu louvo a Deus. Eu acho que nós viemos na nossa política aqui, prefeito, vereador, inclusive, Kleber, deixa eu falar, nós temos uma política agora para conselho tutelar, que virou uma política, não é no voto? Então, Verdade. você tem que, às vezes você quer cobrar um cuidado com o seu adolescente, o filho adolescente ou alguém adolescente, mas na hora de escolher um conselheiro tutelar, você não examina quem que você está votando para desempenhar esse papel, para dar a ele autoridade. Então, isso é muito interessante avaliar a política na religião. Verdade, porque o conselheiro tutelar, ele tá ali, ó, como toda família tem problema, então ele tá lá direto, né, e indiretamente também com algum adolescente que, de certa forma, às vezes dá um pouco mais de trabalho. Então é importante, igual você mesmo disse, de saber quem que é que você vai votar e de votar realmente em pessoas que são compromissadas, né? É que pessoas que te dê orgulho, né? Te dê prazer. Porque eu não sou militante, sou um filiado, sou tudo, mas eu não vou concorrer a cargo político, mas isso não me isenta de ter a minha opinião, tanto partidária quanto política, meus projetos, o que eu quero, e sentar com os eleitos e aqueles que pretendem o ofício e discutir os assuntos. Isso é muito importante. Muito bem, ainda na seara da política aqui, pastor, o senhor acha que, assim, hoje a gente tem que ter muito cuidado no que a gente fala também, né? Porque a gente sabe que hoje não está muito fácil para a gente estar expressando muito, assim, a opinião da gente diretamente. Tem que pisar em ovos hoje, né? Tem. Então, assim, o senhor acha que se um político fosse mais, assim, da pauta da família, mais conservador, você acha que esses princípios eles são fundamentais para um político fazer o trabalho que realmente é importante fazer? Isso desde cima até embaixo. Desde cima até embaixo. Tem um versículo na Bíblia, diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, infelizmente,
é um Deus dessa geração. Chama-se interesses pessoais. É aquilo que eu falei lá no começo. Quando a pessoa defende o seu interesse acima do seu compromisso com a sociedade, ele desvia o seu ofício, perverte, e você não precisa esperar muita coisa, não. Mas eu acho que essa situação que nós estamos vivendo, essa alteração, nós temos condições, sim, de talvez mudar isso nunca, mas nós temos condições de trazer a nosso favor um pouco. Conhecendo Entendi. a pessoa, a história da pessoa, sabendo o que é que conhecer a pessoa. Na eleição passada, eu até trabalhei com algumas pessoas que eu falei, ó, irmãos, eu posso apresentar esse porque eu sei quem é o pai dele, quem é a mãe, aonde ele mora, o número do telefone, se ele não atender, eu vou na casa dele. Mas tem pessoas aí que não pensam assim. Ele pensa assim, o que é que você me dá? Eu voto, mas o que é que você tem para Famoso mim? toma lá da cá. Toma lá da cá. É isso aí que estraga a política. Porque ele não vai dar do dele, ele vai dar o que ele depois subtrair. Então aí começa a desandar. Mas aí a pessoa pensa, mas todo mundo faz. Mas você não é todo mundo, você é um indivíduo. Então, se outros fazem, não é a maioria que escolheu errar que você vai com eles para o erro. Nós citamos aqui Martinho Lutero. Uma grande maioria, porque citou ele. Milhares de sacerdotes, citou um. Porque ele preferiu ser certo. E eu vou dizer para você uma coisa. Uma lâmpada só ilumina longe, principalmente se estiver bem escuro. Verdade. Faz por muito. E Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Então faça a diferença sozinho na sua casa, que você vai iluminar sua casa, seus vizinhos e a cidade toda. E hoje nós estamos precisando dessas pessoas que seja como cidade edificada no monte, que clareia longe. Muito bem, podcast Pesca, Prosa e Café. Hoje conversando com o pastor Isaías, ele que é presidente, né, da Assembleia de Deus Madureira, Campo São Miguel do Araguaia. A gente está falando, né? O podcast, gente, a gente conversa sobre tudo, viu? Aqui a gente conversa sobre política. Então, assim, a gente não tem assim um roteiro. Você faz só perguntas relacionado à religião, enfim, a gente vai conversar sobre tudo aqui. Pastor, a gente vai para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente continua aí o nosso bate-papo e aproveitar também e tomar um cafezinho, né? Café Caipira, o melhor café do Vale do São Patrício e região, há 40 anos no Vale do São Patrício e Norte Goiano. E agora, atenção, você comerciante, café caipira e café dourado também no Vale do Araguaia.
Muito bem. Pesca, prosa e o cafezinho. Mas aí, pastor, fala pra gente, o café caipira, café dourado é gostoso mesmo? Ou é só Café comercial? caipira e café dourado, é esse agora que nós temos que fazer uso sempre. Não Esse é tô, o melhor, viu? não tô dizendo, é uma delícia, gente. Pois é, atenção Quem você conhece comerciante. não procura outro. Pois é, lembrando que a partir de agora, já nos melhores e maiores supermercados do Vale do Araguaia, inclusive, claro, aqui na cidade de São Miguel. Bom, depois de tomar uma água, de filosofar um pouquinho aqui, né? Quase que não Isso. saiu. Hoje eu tô com a língua meio presa, não sei o que está Ah, acontecendo, não, viu? Mas a gente estava conversando aqui nos bastidores enquanto rodava o comercial. Aí, quando eu perguntei da sua história, pastor, o senhor foi caminhoneiro também? Conta pra gente aí. a vida para mim foi uma vida de muita determinação. Eu tive que vencer muitas situações difíceis, muitos momentos difíceis na vida. E como eu acho que a gente tem que vencer sempre, né? Não é se vencer lá atrás e ser derrotado agora, não. Você tem que enfrentar a vida com tudo que ela propor, tendo certeza que você vencerá. Porque a própria palavra de Deus nos dizem, né? Que Deus não nos deixa ser tentado. Mas antes, quando vem as lutas, as dificuldades, eles nos dá uma saída, ele nos dá força para sair. Então, minha vida foi uma vida de desafio. Então, lá atrás, eu tive uns 18 anos na estrada de caminhoneiro e Tem fiz. história pra contar, hein? E a gente sente saudade daquele barulho do caminhão, do motor do caminhão na estrada. Esses dias eu estava até falando com alguém, e- vendo o prazer que é da estrada. A companhia do caminhoneiro, é o caminhão, é a ferramenta que ele tem. E às vezes a gente conversava assim na estrada, se conhecia, né? E eu acho interessante que às vezes a pessoa não entendeu não, mas até um veículo, você pega um veículo e você de uso contínuo com ele, parece que ele te conhece. Mas quando um outro estranho vem pegar, sai engasgando, né? Ele Verdade. quebra ali à frente, ele É. pifa, ele deixa ele na estrada. Então a companhia da estrada da gente sempre era um caminhão, né? Então a gente viveu essa experiência, foi muito bom. Inclusive, pastor, o senhor me deu uma boa ideia, viu, pastor? Eu vou chamar um caminhoneiro aqui para estar contando para a gente essas Muito bom. experiências, porque, aliás, não pela questão só da experiência em si, pastor, pela importância que o caminhoneiro tem no nosso país e muita gente não tem, tem muita gente, pastor, que não tem a mínima ideia de quão importante é a função de um caminhoneiro, né? O caminhoneiro é aquele que abre até mão da família, não tem uma data, não tem um aniversário, nem da esposa, nem do filho, que talvez ele pode estar presente, né? E o valor dele é imprescindível. E o mais interessante que eu acho, Kleiber, é que eu já fui, eu falo pela classe, e os que estão me ouvindo aí, vê se você concorda comigo. Não é um calvário, é um prazer. Eles fazem isso com prazer, não é? Parece que isso aí é uma vocação, isso é um dom, isso é uma graça. E eu vivi isso por 18 anos. Então, o caminhoneiro realmente, eu acho que todos os demais, nós somos devedores a eles. Muito bem, gente. Conversando com o pastor Isaías e a gente estava conversando aqui nos bastidores também. Não é pretensão da minha parte, não, viu, pastor? E Fique à vontade, eu fique à quero que o vontade. senhor me corrija se eu formular a pergunta e estiver errada Fique à a vontade. pergunta, se eu não entender, né? Porque esse assunto aí, quando se fala em Bíblia, você for fazer alguma pergunta com um pastor, com um padre, às vezes como se diz, você tem que tomar cuidado com como é que você vai fazer a pergunta, né? Eu realmente tive a oportunidade de ler a Bíblia, então tem coisas muito interessantes quando o Senhor diz que a Bíblia nunca foi tão atual como agora, né? Que Atual. parece que é interessante, né? Os profetas em Muito. Provérbios, as epístolas, então todas elas assim com coisas que realmente nos ensinam hoje, né?
e nos diz como é que está o mundo e como é que vai caminhar o mundo se o ser humano não mudar o seu conceito no sentido de religião, no sentido do amor ao próximo, né? E essas coisas. Ah, pastor, fala pra gente. Eu tenho essa dúvida. É, vamos falar sobre Moisés. Moisés foi um, um seguidor de Deus, como está na própria Bíblia. Foi o único que, se quisesse ver a face de Deus, É. né, poderia ver, mas pela o poder, né, resplandecência de Deus, ele não conseguiu ver o rosto de Deus. E tantas outras formas que Deus deixou para Moisés. Mas aí, sobre aquele fato da questão de Moisés não poder ter ido para a terra prometida. Fala para gente, a questão, que às vezes muita gente entende como forma de uma coisa literal, né? Ou alguma metáfora também, muita gente às vezes não acredita, mas assim, ele não, na visão do Senhor, assim, pelo seu conhecimento, ele não foi para a terra prometida pela a desobediência em si ou foi pelo modo ríspido que ele bateu o cajado na pedra? Há alguns entendimentos, né? E cada um tem uma visão. Às vezes aqui nós estamos olhando o estúdio aqui em si. Se entra um arquiteto aqui, ele tem uma visão do estúdio. Entra uma pessoa que já é de uma outra área, tem outra visão. Então, às vezes, o que a gente vê, outros vê outra coisa naquilo que nós vemos e nós não vemos. Então, assim é o estudo dos fatos da vida de Moisés. Existem alguns entendimentos pessoais. Existem pessoas que entendem que foi por causa dele, em vez dele falar com a pedra, ele feriu a pedra. Se a gente for caçar algumas formas, algumas provas, a gente acha entre a conversa dele com Deus, e eu diria para você, Kleiber, o seguinte, a Bíblia nos diz que Deus chamou Moisés de amigo, né? Até algum, como Arão, Miriam, tentou falar com Moisés, comparar-se com Moisés, e Deus bradou com eles e diz que não. Com Moisés, Deus falava de forma diferente. Ou seja, existem pessoas que convivem com você, mas nem todos te conhecem ou convivem na sua intimidade, a ponto de conhecer o que você convive no dia a dia, a ponto de conhecer aquilo que você não se expressa em palavra. Conhecer você só no você olhar. Tem pessoas que até você falando é difícil de conhecer. Imagine se você não falar. Mas Deus nos conhece sem que nós saímos de nós uma só voz. Antes de você se apresentar, eu sou o Cleuber. Deus já sabe quem você é. Foi com Natanael, né? Eu te vi debaixo da árvore, tu és Natanael, tu és um bom israelita. Então, a gente vai caçar esses entendimentos para saber quem é. Quem Moisés, o que Moisés fez. Mas o que eu vou dizer para você aqui a respeito de Moisés? Moisés pediu para Deus falou com Moisés que ele iria deixar ele cuidar do povo, ia mandar um anjo. E aí ele disse para... Aí o que Moisés disse para Deus? Se o Senhor não for comigo, eu também não saio daqui. E aí, o que Deus preferiu? Ir com ele, não é? Teve uma outra ocasião também que Deus disse, eu vou eliminar esse povo, vamos fazer de você uma grande geração. Ele falou, não, risca meu nome do livro da vida, mas não destrua esse povo. Exatamente. O que Deus fez? Não riscou o nome dele. Essa questão agora da morte, vamos falar. Por que ele não entrou na terra prometida? Talvez ele próprio preferiu descansar do grande trabalho. Que me entenda você que pensa diferente, mas permita-me eu trazer meu pensamento.
Quem pediu para riscar o nome e não foi riscado? Quem pediu para Deus acompanhar e Deus acompanhou? Não poderia pedir? Não, Senhor. Leva até ali, eu vou entrar na terra. Mas o que que Deus fez com Moisés? Levou ele no monte. Dá para você ver muita coisa de cima do monte? Não dá para ver quase nada. Quase nada. Tá vendo? Você sobe no monte que vê Luiz Alves ali, tenta ver alguma coisa. Você não vai ver quase nada. Verdade. Mas quando é Deus que mostra, você vê o mundo, se Deus quiser. Porque é Deus que está te mostrando. De certa forma, ou seja, Deus mostrou tudo para ele primeiro. Ele não pisou lá em si, mas Deus mostrou como seria tudo para ele. Talvez ele teve um conhecimento muito mais do que quem pisou na terra. Porque foi Deus que apresentou a terra para ele. Agora a questão de ele não ir, ser impedido de ir, é uma questão complexa. Quem é que vai saber o que ele falou no íntimo com Deus? Não, Exatamente. Deus, já estou cansado de seguir. Porque, às vezes, ô Cleber, deixa eu entrar num assunto aqui que vai falar com alguém aí. Às vezes a pessoa fica matutando na hora da morte. Que pavor, que medo, que afronto, que aflição. O que não é na hora da morte? E às vezes a pessoa está ali dos mais felizes com comunhão com Deus para a sua partida, para sua ir embora, para o seu descanso. Porque a Bíblia chega a falar, né, que ele dorme, que ele descansa, que ele dormiu, no caso, Jesus falando a respeito de Lázaro, né? Eu vou lhe despertar. Às vezes a pessoa cria um cenário que o indivíduo não está vivendo. Às vezes alguém vai, tá fadigando, tá morrendo, isso é todo desesperado e tal. E às vezes ele está em comunhão com Deus. Então Deus, Cleber, enviou seu filho Jesus a esse mundo para nos ajudar. Tem até uma reza da Igreja Católica que eles fazem, que eu observo, né? Agora e na hora da nossa morte. Jesus é o Jesus da agora e da hora da nossa partida. Agora nós queremos ele na hora da nossa partida e ele está conosco. E assim, tem a questão da descendência também, né, pastor? A questão da sua história. Assim, se não fosse acontecido dessa forma, não teria a história de Josué, que foi o que, né, que seguiu os caminhos. Mas outra coisa também, pastor, essa questão da sabedoria. A sabedoria são poucos que a têm. E haja vista que, às vezes, tem gente que tem e não a aplica em nenhum aspecto. E já tem gente que foi sábio de natureza e ainda pediu mais sabedoria e foi dado mais sabedoria. Eu estou falando de Salomão. Isso. É outra coisa assim quando eu falei para o senhor que assim, as coisas assim que eu não entendi, que eu queria assim, uma visão de um pastor que com certeza tem um conhecimento muito mais aprofundado do que eu. Por exemplo, Salomão, com toda a sua inteligência, com toda a sua riqueza, né? E como um cara que escreveu tantos provérbios, tanta coisa que são tão interessantes que se você realmente ler os provérbios que Salomão escreveu e você prestar atenção, aquilo é de uma inteligência tão incrível, porque se realmente você seguir à risca o que tem os provérbios, com certeza você é bem sucedido em todos os aspectos. Aí, como ele pode ter se perdido numa coisa tão banal, que foi o envolvimento com mulheres não... Tantas mulheres. Sim, gente, não entende que eu estou banalizando as mulheres, viu, gente? Eu digo assim, porque é claro que sabedor e sábio, lógico, ele sabia. E por quê? O que o senhor acha que ele foi pecar? Justamente uma coisa tantas coisas, né, que poderia ter pecado, tantas oportunidades de coisas assim, e no entanto uma coisa assim mais carnal, digamos assim. É interessante. E aí eu começo respondendo para você um texto da Bíblia que diz assim: resiste o diabo e ele foge.
Mas depois Deus disse assim: foge do pecado. Não encara ele não, que você não aguenta não. Porque o homem é tendencioso ao pecado. Nós somos falhos. E a Bíblia chega até a dizer que aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Agora, para falar sobre a sabedoria e a vida de Salomão, quando fala em sabedoria, a gente traz logo ele na mente, né? É um homem sábio. Mas a Bíblia fala de muitos outros sábios, como Daniel. Daniel, a Bíblia chega a relatar nos estudos teológicos, quem faz teologia, estuda ele como um dos homens mais sábios que a Bíblia tem, Daniel. Mas nós conhecemos Salomão. Então vamos no Salomão, que até a própria Bíblia diz que antes dele, nem depois dele, tanta pessoa com sabedoria, né? Por causa da função de rei que ele assumiu. Agora existe uma diferença, creio, entre sabedoria e conhecimento. Hoje nós vivemos em um mundo em que tem muitas pessoas que têm muito conhecimento, mas não tem nada de sabedoria. A sabedoria, você vê ela nas coisas que não são. Num simples, numa pessoa analfabeta, mas o cara é sábio. Você pode olhar que você vê que ele age com sabedoria. Uma pessoa educada, de caráter formado. Hoje, para nós não ir muito longe, você vê pessoas aí perdendo seus grandes concursos por falta de sabedoria. Tem muito conhecimento, mas se comporta como um tolo, como um leigo. Então, aí você mistura, porque a sabedoria, ela vem de Deus. O conhecimento você adquire, aí você pode estudar religião do tanto que você conhecer tudo sobre seitas e religiões. Faz um estudo sobre seitas e religiões que você vai conhecer e saber mais do que muito. Mas depois de sabedoria você tem, aí a Bíblia diz, né? Olha o que a Bíblia nos traz. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá deliberadamente. A sabedoria, ela vai no tipo que você trata o seu semelhante. A Bíblia chega a dizer que no tipo até que você trata os animais. Demonstra se você tem sabedoria para lidar com a situação. Interessante, Kleber, que existem muitos conflitos, muitos riscos que as pessoas têm com animais. Um dia eu me deparei, deixa eu contar uma experiência breve aqui, me deparei no fundo de a casa era no fundo, e eu abri o portão e entrei e fui lá na casa. Quem veio me receber? Um pastor alemão, um cachorro pastor alemão. Ele arrepiou da cabeça ao pé a hora que ele me viu, e para complicar mais, com um menininho pequenininho ao lado dele. Eu pensei, Deus, eu nunca vivi essa cena. Como é que eu saio vivo dessa situação? Parece que foi uma voz divina, que até então eu não tinha nenhum conhecimento como me comportar diante de feras. Mas me veio assim, não vire as costas. Vai de fasto até chegar ao portão, abre o portão sem se virar e sai para o lado de fora. E você estará salvo. Isso, deixa jeitinho, creio. Foi um ato de sabedoria. Quando a Bíblia fez, talvez, se eu não agisse com sabedoria, eu nem estaria aqui. Se o impulso fosse de correr, eu estava morto. Então vai com calma, mira o olhar no olho dele e não vire as costas. E aí, porque a sabedoria não é você demonstrar que tem, mas você usar quando precisa. Porque hoje tem muitas pessoas que querem se apresentar como melhor, sabe mais, o estrela, mas na hora se comporta pior do que um leigo. Então, existe essa diferença de sabedoria. Agora vamos lá, assim, o que é que fez Salomão se perder, não é? Faltou vigilância. Tem um texto na Bíblia que diz assim, orai e vigiai. Só oração não te dá segurança. A mente vazia, não te dá segurança. Oficina. Só vigiar também não te dá segurança. Tem pessoas que tomam todos os cuidados e ainda se perdem. Mas tem pessoas que oram muito, mas ainda não vigia. Então, mas vigilância e oração, porque nós estamos vivendo, o Kleber, nós estamos aqui muito seguro, aqui tranquilo e tal, bem à vontade, mas nós estamos isentos de algum perigo aqui? Não. Mas só que os perigos, para quem tem sabedoria, diz um pessoal que alguns
desses tsunamis que estavam na beira do mar, viu os sinais no mar que ia ter um tsunami. E ele subiu para o monte e se salvaram. Os que não tinham sabedoria para fazer aquela leitura, se pereceu ali. Pereceu. Porque às vezes você não vê os sinais que está dando aqui. Nós estamos aqui bem fechados, bem acomodados. Mas se der qualquer um sinal aqui que a gente tiver sabedoria, a gente vê, ó, nós precisamos de um lugar mais seguro da agora para frente. Sabedoria. Quantas pessoas... Deixa eu entrar aqui num negocinho bem complexo. Pode ficar à vontade. Quantas pessoas poderiam estar vivas hoje porque lhe faltou sabedoria? Muita gente. Muita gente. Muita gente. Pessoas que por falta de sabedoria morreu na flor da sua vida. Muita gente. A hora que chegou a hora dele viver, ele não teve sabedoria para lidar com situações complexas e se perderam. Falando de sabedoria de Salomão, de onde registra a história que duas mães veio para matar um filho morto, o outro vivo, você sabe aquela história? É a história. De onde ele tirou aquilo? Pois é. De livros? Sabedoria. Ele fez a leitura. Forma que realmente ele poderia saber que, na verdade, ele já sabia. Bom, ele pensou assim, a mãe verdadeira nunca vai aceitar fazer isso, então eu vou descobrir. Embora talvez ele já suspeitasse quem realmente era a mãe, né? Mas ele, vamos ver, porque eu sei que a mãe verdadeira ela não vai aceitar. Então ele sugeriu. Ele achou, foi algo que é. De repente ele agiu com sabedoria, a sabedoria. Agora, quando a Bíblia diz, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Deus te dá. O que você tem que fazer então antes de sair de casa, irmão? Pedir a Deus. Sabedoria para você dirigir-se até o trabalho, andar igual eu estou vindo de Goiânia agora no começo, andar naquele trânsito difícil, pegar essa rodovia perigosa, tem que ter sabedoria, você tem que fazer leitura da sua volta, do percurso, a situação, isso tudo. Olha, o povo perece por falta, tá, de sabedoria, tá? Pastor, outra coisa também, quando ele diz, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, o começo, o meio e o fim. Fala para mim, o que Deus está tentando nos dizer com isso? Aí, creio, é o orgulho que ele passa para quem está com ele, né? Porque, de repente, alguém que faz a sua segurança, a sua proteção, se for vítima de uma fatalidade, você está exposto, né? Quantas pessoas trabalham, falam, não, nós vamos atingir aquilo que nós atingiu ele. Então aí as pessoas, quando Deus disse para Saulo, né, em Cristo Jesus, observa Saulo indo para Tarsis para perseguir a igreja, e aí de repente veio aquele esplendor, Saulo cai de um cavalo, que é aquela história que o pessoal, todos os leitores da Bíblia sabem, né? Quando ele quis ver alguma coisa, ele não viu mais nada, ficou cego, né? Mas ele ouviu alguém falando com ele. Por que tu me persegue? Ele disse, poxa, eu vou perseguir o pessoal lá de Damasco, eu estou longe ainda de lá, por que esse pessoal... E ele falou, mas não é possível que esse pessoal já chegou aqui... E aí ele pensou, quem é que está falando, né? Não tem lógica, né? Quem é que está falando? Aí o que ele disse? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E quem era Jesus para Saulo? Era um que estava morto, que tinha roubado o corpo dele, que tinha sumido dele. Ele não acreditava na ressurreição de Jesus. E de repente Jesus disse, eu sou eu. E o mais interessante, Cleibe, que quando Jesus fala... Não tem como você duvidar. Não. A voz dele é diferente. Exatamente. E o engraçado que, tipo, e quando Deus escolhe também, é interessante, porque Saulo tinha todos assim, se fosse uma escolha de, por exemplo, se fosse um outro rei escolher ele como soldado, se fosse uma outra esposa escolher ele como esposo, talvez ele poderia até, tipo assim, conseguir negar, né? Mas a palavra de Deus e o poder de Deus foi tão grande que ele viu que realmente ali
ele era escolhido para levar a palavra de Deus e não teve como ele fugir, né? E é engraçado para quem, muita gente que está nos assistindo aí, Saulo é Paulo, né, gente? Saulo é Paulo. Eu comecei falando Saulo porque ele não tinha tido um encontro aí. Isso, eu sei que o senhor ia chegar lá. Eu sei que o senhor ia chegar Saulo lá. é Paulo. Ah, Apóstolo Paulo. exatamente. Epístolas de Paulo, tanto que é interessante, Nossa, cara, Deus. com quanto que sabedoria, e Deus realmente tocou no coração e ele conseguiu converter muitos fiéis e pregou a palavra grandiosamente até o fim, né? Aí, Grandes histórias de Paulo, viu? grandes. Aí você falou numa das perguntas que você fez, né? Onisciência de Deus. Ele conhece mais do que qualquer um em qualquer situação. E às vezes a pessoa fala assim, hoje nós ouvimos as pessoas falando assim, ó, Deus sabia que isso ia acontecer. E às vezes existem coisas que Deus sabe sim. E pelejou tanto para que não acontecesse. Mas você. E existem outras que Deus não forçou a Saulo, vou continuar com Saulo, a mudar a sua opinião, aceitar nada. E inclusive quando Saulo perguntou para Jesus, quando Jesus falou, sou Jesus a quem tu persegue, Saulo diz para ele, o que o senhor quer que eu faça? Quer dizer, jogou a toalha. Falou, não tem para onde eu fugir agora, não. Agora eu vou obedecer ao Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? E Jesus disse, olha, entra na cidade. Vai hospedar na casa de Judas, não que traiu Jesus, né? Mas o outro. Vai hospedar lá. E eu vou mandar aí o pastor que você ia matar ele ir lá falar com você. Quer dizer, e ele fez isso tudo, temente. E ele ficou cego até Ananias chegar e orar com ele e ele ser curado. Isso fala tanto da onisciência quanto da onipresença de Deus, porque ele estava presente com ele naquele ato e o João registra que o verbo se fez carne, ele estava com Deus no princípio da criação e ali ele estava presente. E Deus é onisciente, porque ele sabe o início que não tem quem sabe, porque as pessoas vão pesquisar filosofia em buscar da realidade absoluta, dos fatos, das coisas, da origem, do surgimento. Ela vai e chega a um ponto que ela tem que parar, porque ela não tem luz para continuar. Não tem provas, porque a filosofia é em busca da realidade absoluta. Aí acaba as provas, mas aí acaba para a filosofia. Mas para Deus, não. Ele é onisciente. E quando foi o início? Está com ele. Ele é onipresente. Por quê? Porque ele está aqui conosco. Aí você vai sondar ele e entender que ele tem domínio, tem poder e tem presença em qualquer situação, não é? Pastor, eu vou fazer uma pergunta retórica para o senhor, mas só porque eu quero que os meus ouvintes, né? O pessoal que está assistindo aí o podcast Pesca, Prosa e Café, ouçam, né? Ouçam aí o senhor explicando para a gente. É um assuntinho assim um pouquinho mais delicado, mas é só sobre o ponto de vista. E quando eu disse que era retórica, porque eu sei a resposta, mas eu quero que o senhor fala para a gente. A questão da idolatria. O que diverge a opinião dos evangélicos com os católicos no tocante aos santos? Cleibe, deixa eu no cuidado. Às vezes a gente tem que tomar um certo cuidado aqui no como responder para você, não porque nós estamos conversando só eu e você. Sim, sim. Mas tem muitas pessoas de lá que não têm condição de entrar no debate aqui comigo e a gente conversar da idolatria, um fator determinante do rompimento que nós conversamos lá no começo, lá, né? Porque começou a adorar imagem, prestar culto. E a nossa igreja, ela é uma igreja que às vezes hoje existem muitas pessoas que dizem, não, as imagens estão ali,
não é para ser reverenciada, não é para ser invocada. Mas a Bíblia é muito clara, é só estudar. Jesus um dia falou assim, ó, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Observe que ali era um grupo de religiosos. Mas aquele grupo de religiosos não conseguiu ver Jesus nas Escrituras e Jesus estava frente a frente com eles. E eles não conseguiram visualizar Jesus Cristo. E aí a gente tem que tomar um cuidado para não estar adorando objetos ao invés de estar adorando a Deus, prestando culto a, às vezes, alguma imagem, ou de qualquer for, de pessoas ou não, ao invés de estar adorando a Deus. E outro fato interessante aqui é adorar pessoas que estão mortas, buscar quem não ressuscitou. Quem ressuscitou na história da Bíblia? Quem que a Bíblia fala para nós que ressuscitou? Não foi só Jesus? Ele que está vivo. E qualquer súplica, petição a outro a não ser nele, e ele próprio disse, né? Pedi ao meu Pai em meu nome. Às vezes você pede e não recebe porque pede mal. Então, o caminho da idolatria, quando a pessoa começa a adorar uma imagem, uma pessoa viva ou morta, dali, de repente, ele começa a se tornar aquilo, começa a ser um ídolo para ele. Um ídolo. Ele é aquilo e pronto. E isso Deus não vai concordar. O que que Deus quer? Um dia, estando Jesus à beira de um poço, ele disse para uma samaritana, né, quando ela falou sobre até localidade, não foi nem sobre ser... Mas ali cabe também a idolatria, porque para eles era naquele monte, Gerezim, que eles deveriam conhecer, porque ali era histórico para eles. Para outros, era em Jerusalém, que eles deveriam buscar. Os judeus diz. E Jesus até concordou, falou, é o Jerusalém porque Jesus está vindo dali de Jerusalém, não é? Mas ele diz, virá tempos em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Então, nós somos de um segmento de que nós reconhecemos muito, até se fala muito sobre Maria, mãe de Jesus, né? Maria, mãe de Jesus. E nós respeitamos, reconhecemos como importantes, e até o anjo falou, graciada, bendito sois vós entre as mulheres. Está muito claro ali quem é ela. Mas Maria não ressuscitou, ela não tem interferência. E permita-me, eu dirigir a você, ouvinte que está me ouvindo, eu apresentar no que eu creio. Se você crê diferente, eu vou respeitar a sua crença. Mas quem invoca qualquer coisa a Deus, invocando por Maria, não tem condição de fazer nada. Invocando por apóstolo Pedro, Paulo, Tiago, João, eles não podem fazer nada. Mas Jesus pode fazer sim. Então nós cremos em quem a Bíblia diz que morreu, mas está vivo e pode nos atender, que é Cristo Jesus. E interessante, e agora deixa eu frisar para vocês aqui, que graças a Maria nós temos Jesus Cristo hoje. Graças a Paulo, a Pedro, a João, a Tiago, nós conhecemos o Evangelho hoje. Mas observa esses homens quando foram prostrar alguém. Não só ele, a Bíblia traz nomes de anjos que foram falar com seres humanos. E quando os seres humanos viu que era anjo e quis adorar, eles não adora, não adora, adora a Deus. Então, a idolatria pode nos levar a querer transferir a divindade da Trindade para o ser humano ou para objeto. E isso não tem base bíblica e eu não creio nisso. Sim, eu vou fazer uma pergunta para o senhor sobre a Trindade, mas no campo da idolatria, só me permita fazer só uma parte aqui sobre a resposta do senhor. Para vocês que estão nos assistindo, isso não quer dizer que Maria
não é santa, isso não quer dizer que todos os apóstolos e todos aqueles que desde os primórdios fizeram parte, pregaram a palavra de Deus, não fizeram coisas boas, no caso, né? Isso. A gente não está dizendo aqui que eles não tiveram um papel fundamental, igual o senhor mesmo falou há pouco aí, né? Muito. Que graças a eles Ah, isso. conhecemos o O evangelho, né? Evangelho. Sim, o próprio Jesus, ele não fazia acepção de ninguém, né? A questão lá de Maria Madalena, né? Então, É, assim, tantos outros episódios aí na época que ele andou com os seus profetas, os ensinamentos que ele passou. Então, a gente vê que realmente é interessante isso que o senhor disse aí. Mas a questão da idolatria, não sei se isso o senhor vai concordar comigo, mas hoje eu vejo a idolatria meio que disfarçada em muitas coisas. Vê se o senhor vai entender o meu raciocínio. Eu penso que um adolescente, eu penso que uma pessoa que fica numa fila para comprar um ingresso de um cantor ou uma cantora, um ator ou uma atriz, que fica 3, 4, 5, 2 semanas, que seja, às vezes fazendo as suas necessidades fisiológicas até em fraldas descartáveis para poder não sair da fila para comprar aquele ingresso. O senhor não acha que isso, de certa forma, é uma idolatria? é interessante, Guilherme. Eu quero tentar responder o que eu entendi da sua colocação. Isso causa muita preocupação, porque hoje o ser humano precisa tanto de Deus, porque se encontra tão vazio, tão perdido no tempo, que se surgir qualquer situação, um homem, uma criança, alguma coisa aí, olha lá que se chegar um animal aqui, um, que nem ser humano é, e fazer acontecer alguma coisa que alguém vai acreditar tanto nisso, como que se isso for benéfico, como que se isso for bom. E imagina se tratando de questões de inovação. As pessoas, isso inclui jovens e pessoas até idosas, que talvez desvirtuam a sua forma de crença, e eu falei lá atrás que nós somos uns seres espirituais, você, aquele que acredita, aí depositam a sua fé em situações tão benéficas, tão maléficas, que se perde ao tempo. E o que vai encontrar lá no final? Que isso não é nada, que isso não vira nada, que isso é coisa de momentâneo. E tem aqueles que trabalham não para libertar, mas para ter domínio. Hoje nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque tem pessoas aí que você, não sei, nós não conversamos aqui se você é casado, se você tem filhos ou se não tem filhos, mas tem pessoas aí que alguém, um estranho, tem mais domínio nos filhos dele do que ele, que é o pai que está pondo pão dentro de casa. As pessoas são manipuladas. Aí você vai assim, os digitais lá, né, as pessoas lá das redes sociais, os influentes, né? Os Os influencers, digitais né? lá, né? Os YouTubers, Os os blogueiros. YouTubers, como se diz, eles ganham muito à custa de quem talvez vive numa situação de calamidade, mas é seguidor. Exatamente. Igual o senhor falou uma coisa muito interessante, porque se um pai ou uma mãe chegar e meu filho não faz isso assim, assado, não pode, e talvez um blogueiro falar que Que pode fazer, que pode, tem que fazer assim, eles ele faz, ouvem o blogueiro, mas não houve um mas pai. não ouvem o pai e a mãe. E é muito, voltando na questão dos jovens hoje, é, tipo, idolatrarem seus ídolos, isso hoje eu acho que tá demais, porque eu acredito que, tipo, de certa forma, quando fiz a pergunta para o senhor, pela questão que tem questão de vigiar, porque tem que Vigiar. vigiar que isso já é uma forma de dispersar os jovens, porque os jovens é o futuro de amanhã. Então, se
de certa forma, penderem a cabeça desses jovens para uma coisa que não deve, só vai só tendo uma geração cada vez mais distante da palavra, né? E a idolatria, ela escraviza as pessoas. As pessoas se tornam, perdem o domínio próprio e se torna é igual, vamos falar uma questão aqui, trazer. Alguém olha para nós e fala, você é crente, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode fazer nada, essas coisas que o mundo faz. Eu falo, você também não pode não, você só não faz porque você não é livre, porque as pessoas pensam que o livre é o que faz. Não, livre é o que tem domínio de não fazer o que é errado. Se você está, e Jesus falou isso, vocês pecam porque é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a liberdade que nós temos hoje é de não pecar. Essa realmente é a liberdade. Falou, eu tenho a liberdade de não pecar. E aí, hoje existem os ídolos, né? Que nós já estamos falando de idolatria. E aí, o que a idolatria traz? Traz seus ídolos. E existem esses ídolos aí que realmente a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque o fim é nada. Mas se nós seguirmos a Deus, aí pronto, aí eu volto lá em Moisés, que você fez a pergunta e diz, Moisés só não viu a terra prometida, mas não só viu a terra prometida, mas ele viu a terra celestial para junto de Deus. Quer dizer, ele viu a terra prometida e aí cumpre o que Jesus falou para os seus discípulos quando ele diz, Senhor, mestre, nós deixa aí um tanto de coisa para te seguir, o que vamos ter de vantagem sobre isso? Porque, olha, queira ou não queira, Deus nos fez assim, a gente se esforça atrás de um benefício. Você está aqui, podia estar descansando depois de um trabalho, tudo, mas está aqui falando com os ouvintes aí. Atrás de quê? Atrás de um benefício, servir, atender, ajudar. Isso é cristão, isso é um serviço de Deus que você está fazendo. Mas tem aquele benefício. Então a gente trabalha em prol de um benefício. E você já imaginou esses que seguem ídolos? Tem benefício aonde? Benefício é só seus ídolos. Pois é, assim, o senhor falou em Moisés, a gente já está caminhando já para o... Como passa rápido, né, gente, já para o finalzinho, mas ainda tem umas questões aqui que eu queria perguntar para o senhor, mas só falando de Moisés, eu acho que, assim, tem um contraste, né? Eu acho que Deus mostrou a parte boa do mundo para Moisés e aquela parte que eu acho que não foi tão boa assim para João, né? Do Apocalipse, eu acho que eu acho que ele não viu coisa boa não, o seminário dele foi mais severo. Eu acho que ele não viu coisa boa não, mas bom, já caminhando, como eu disse, gente, aí pro finalzinho da nossa conversa aqui com o pastor Isaías. Fala pra gente, o que os 10 mandamentos nos ensinam? Jesus resumiu quando alguém disse para ele, disse amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, aí está o cumprimento dos 10 mandamentos. Né? E os 10 mandamentos para nós é tudo que nós temos na Bíblia de mais valioso, não desprezando ela toda, mas ali está. É uma realidade. E quando Deus instituiu a Moisés ali escrever os 10 mandamentos, Deus estava dizendo quem somos nós. Nós somos seres humanos que precisamos de um governo, de um código de lei, de regras. Nós não podemos... Olha, se você criar uma criança sem regras, sem disciplina, sem lei, ele não vai virar ninguém. Mas à medida que você tem lei, tem horário, tem conduta, tem como ele conversar com o pai, ó, aqui quem está falando? Quem está falando é sua mãe. Aqui quem está falando é seu pai. Começa a criar ela sobre um lei. Para começar, você divide a casa em quartos, em cômodos. Tem cozinha, tem sala, tem quarto e tem banheiro. Você não fez só um cercado onde você banha, onde você come, onde você usa para suas necessidades fisiológicas. Cada um tem um lugar. Isso chama regra. Isso chama... E você tem que encaixar aquilo ali. Você tem um lugar para cada situação na sua casa. Não é em todos os lugares que é próprio para isso. Então o ser humano já é nascido assim.
Você não tem jeito de nascer com 3 meses, com 4 meses, você tem que nascer com 9. Tem uma variação aí, Às né? vezes tem uns mais apressadinhos, né? Mas você não vem sozinho aí, você vem, já tem um colo, já tem. Então, é todo um procedimento. E o homem é criado assim. E quando deixa as pessoas sem essas ordens, sem essas leis, sem esse segmento, se Deus tivesse criado o homem e deixado ele na terra sem essas normas, quem seria nós hoje? Quem seria do mundo hoje? Se existem leis e eles querem que elas acabam, que hoje, o Kleiber, queira ou não queira, existem muitas pessoas querendo acabar com lei. Na entrada agora da cidade ali tem um 40, não tem lá? Vai entrar um multadorzinho lá de 40. Tem gente capaz que já ficou com raiva daquilo ali. Ah, não recebe. Uai, as leis estão aí, não é para te obrigar a cumprir, não. Mas é para te cobrar. Você transgride, então você paga o preço. Você pode passar lá da toada que você quiser, mas depois não reclama com o preço que vier, não. Você já imaginou se ninguém respeitasse a lei? O que seria hoje? A barbúdia que seria o mundo? O que seria hoje? E hoje você pode olhar que você vai numa fila de banco ou em qualquer outra de respeito. A tendência do ser humano é o quê? É burlar, é atravessar na frente, é ultrapassar. Imagina se não tivesse essas regras. Verdade. Não tinha jeito nem de você atender as pessoas. Então, os 10 mandamentos foi ordenado por Deus para. Ali já é o maior evangelho que nós temos, um dos principais evangélicos que nós temos. Você precisa de regra, você precisa de conduta. E aqui entra a igreja. A igreja hoje é um fator determinante na vida da criança, do adolescente, do jovem, do senhor, da senhora, do esposo, da esposa, do profissional liberal, do empresário, de um profissional, de um funcionário público. Porque a igreja está mostrando os equilíbrios, os valores que tem você respeitar essas regras. E ali nos 10 mandamentos é uma conversa de Deus com os seres humanos. Falou, ó, aqui está aqui, ó. Observe isso aqui para vocês não se decepcionar com a vida. Porque hoje, Kleber, existem muitas pessoas hoje que estão tão decepcionadas com a vida que não vê esperança. E existe aqueles que vão ao extremo até de tirar a sua própria vida, achar que a vida não vale a pena. Gente, a vida é tão importante que se a gente souber o valor dela, a gente luta para viver todos os dias que Deus tem nos dado. E isso a gente consegue, observando a palavra de Deus, tendo os cuidados, até o que a Bíblia diz, né? Honra teu pai, honra tua mãe, para que seja prolongado os seus... Tem os critérios todos das honras. E aí vem os 10 mandamentos que vem completar. É dizer, Deus se preocupa conosco, Deus nos conhece. Não, verdade mesmo. Pois é. E já... Gente, prometo que só tem mais 3 perguntinhas já para a gente finalizar. A nossa produção já tá aqui já. Querendo. Olha o papo, e olha que o papo tá muito bom. Até porque, gente, eu agora vou já ainda sobre essa questão da ordem, essa questão que a gente fez, né, sobre toda aquela questão da idolatria. O que o senhor acha que é o anticristo? O senhor acha que o anticristo de certa forma, é uma metáfora? Somos, digamos, todos nós saindo do caminho dos preceitos de Deus e fazendo aquilo que não deve fazer? O senhor acha que pode ser um tipo de seita que ainda vai ser criada ou que de repente já foi criada e vai crescer e vai mudar a mente das pessoas com toda a estratagema que tem e as formas, né? Haja vista a questão dos seus ídolos, né? Que tem as formas que tem para desviar as condutas dos fiéis. Ou o senhor acha que vai nascer realmente alguém para ser o anticristo mesmo, uma pessoa, assim, enfim, si. Fala pra gente sobre isso. Me parece que foi João, não foi, que falou que vem o anticristo e muitas pessoas têm se tornado o anticristo, né? Têm se levantado diante de vós. Mas o que eu quero falar aqui, tentar explicar com algumas palavras e com muito cuidado sobre o anticristo. A mensagem, o nome já faz uso.
diz ser Cristo, mas não é. Porque a nação que eu diria que a nação escolhida por Deus, Israel, é uma nação que quem visita, quem faz a peregrinação em Israel e vai lá e vê como fazer um passeio, fazer algum seminário em Israel, tem uma compreensão tão grande, e a Bíblia fala na nação de Israel, que é uma nação que para eles, Jesus, devido à forma com que eles crucificaram a Cristo, e talvez eles, por esta questão, eles não reconheceram e não receberam a Cristo. E aí vem os evangelhos dizendo que ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de se tornar filhos de Deus, que no caso somos nós. Mas a nação de Israel é uma nação escolhida por Deus. E de forma nenhuma o inimigo vai tirar isso de Deus, porque é eleita de Deus. E aí o anticristo vem como que se ele que é o Cristo. É tipo assim, Cleiber. Se está vazia a casa, algum estranho pode ocupar ela, porque ela está vazia. Mas se Deus está na casa, o estranho não vai, porque a casa tem morador. Então, se a nação está sem Cristo, tem uma vaga de emprego, tem uma vaga ali para ser. Então, o anticristo vai se tornar e se levantar como um governo mundial, vai unir governo religioso, vai unir esse termo de religião, centralizar tudo nele como se ele fosse Cristo. Só que a aliança disfarçada que eles fazem com Israel, a Bíblia chega a dizer, né, que é quando eles quiserem sentar no trono e dizer-se Deus, né, aí vai esmoronar tudo. Mas o anticristo que está para vir é o desfecho final dos habitantes desta terra. Agora me chama para entrar nesse assunto que pode marcar a noite aí, porque é longo, complexo e longo. Mas o anticristo vai se levantar como autoridade religiosa mundial. E é falso. Inclusive, a gente pode até, posteriormente, estar marcando para a gente falar algo só sobre esse tema aí, Só um porque eu tema. acho de extrema relevância, porque a gente Isso. tem que alertar, sobretudo, os nossos jovens, que com tanta coisa para, às vezes, distraí-los, às vezes eles podem esquecer, né, e serão mais facilmente enganados, né? Agora, pastor, fala para a gente aí, para a gente já terminar e terminando aqui, fala para a gente se tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar, que de repente eu não perguntei, pode ficar à vontade. Quero muito falar. E primeiro dirigir a você que nos ouviu esse tempo aqui, que me desculpe pela minha limitação em pronunciar de uma forma que você pudesse entender melhor. E está aí o meu parecer, e eu fiz o possível para me apresentar a você o que realmente eu sou. E eu quero passar aqui, já que você me permitiu, que nós teremos na próxima semana, no dia 16, o Dia do Evangélico, aqui em São Miguel do Araguaia. E eu gostaria de convidar os nossos ouvintes e aqueles que vão ouvir para nos prestigiar com a presença. As igrejas evangélicas de São Miguel do Araguaia estará ali no canteiro central, a partir das 19 horas, oferecendo à população de São Miguel do Araguaia um momento para nós orarmos a Deus, adorarmos a Deus e nos encontrarmos para juntos, quem sabe ali tomar um café caipira, um café... Aí sim. né? O café caipira e o outro é o Dourado. café dourado. E um bate-papo. Com certeza. Ou antes ou depois do evento, a gente tem essa mesa redonda, uma prosa ali. E eu convido toda a população, vocês aqui, toda Obrigado. a sua equipe, para estar com a gente ali no dia 16, é o próximo sábado da semana que entra, né? Desse que vem, a 8, ali no Canteiro Central. Estará conosco, fazendo esse momento ainda muito
melhor, muito mais completo, além da sua presença que trará para nós uma alegria imensa, né? Eu estará ali conosco para adorar a Deus. Eu até anotei aqui, Suedes Damasceno. Ele vai estar ali para fazer a parte musical. E o mais interessante que nós estamos treinando uma banda daqui mesmo para o pessoal ver o que nós temos para apresentar ali. E vai estar também trazendo uma palavra profética aqui na nossa cidade, que nós estamos precisando muito, pastor Alex Torquato. Edson Damasceno, ele é de São Paulo, né? Ele vai estar aqui cantando, ele vai estar adorando a Deus, né? E pastor Alex Torquato é do Rio de Janeiro. Às vezes são estranhos, mas puxa aí que você vai entender. Esse pastor Alex Torquato é um pastor que eu não tenho tanto tempo de conhecido, vi ele apenas uma vez em Goiânia, aí no nosso templo em Goiânia na Fama, e vi uma outra vez agora recente no Rio de Janeiro. E ele estará aqui como profeta de Deus para orar conosco, nos abençoar e trazer uma palavra profética. Fica o meu convite a todos e convido também, se você me permitir, para estar com a gente ali no templo sede das Assembleias de Deus, aqui em frente à rodoviária. Aos terças e aos domingos estamos ali com os nossos cultos, para receber vocês. E às quinta-feira nós estamos ali com um momento de oração para orar. E a gente se encontrando, aonde nós encontrar por aí, em qualquer lugar, a gente está aí para ouvir a você, para te atender também, e fazemos isso com muito prazer. E aqueles casos mais reservados, nós temos a sala pastoral para atender aqueles que precisarem de falar com a gente fora do expediente do culto. E é um prazer estar aqui com você, estar aqui, Kleiber. Espero poder ter aqui a oportunidade de estar outras vezes, estar aqui com o Wesley, o Carlos Eduardo e o Vanderlei, então, deve estar aí nos bastidores, tá? Mais um abraço e muito obrigado. Até porque tem temas muito relevantes aí que a gente, igual o mesmo senhor disse, precisa de tempo para a gente tentar explicar o máximo, né? O Valdeci, pastor, está nos assistindo aí, um abraço aí para o Valdeci. Antes da gente finalizar aqui, eu quero fazer mais algumas perguntinhas, mas é perguntinha de uma resposta só. Eu falo uma palavra e o senhor responde o mais breve possível. Família. É tudo, é a nossa principal igreja e tudo. É a família. Liberdade. Para isso Jesus veio ao mundo, justamente para nos libertar de tudo aquilo que nos escraviza. Caráter. É o maior testemunho, é a maior apresentação, é o seu cartão de visita, é o caráter. Deus. Acima de todos. Muito bem, muito obrigado, pastor. Nós conversamos então com o pastor Isaías, ele que é presidente da Assembleia de Deus Madureira, Campo São Miguel do Araguaia, esteve com a gente e como foi bom. Eu tenho certeza, pastor, que muita gente se alegrou o coração de ter ouvido a palavra do Senhor aqui, de também as dúvidas que foram sanadas na medida do possível, porque eu tenho certeza que são muitos ensinamentos ainda que o Senhor pode estar passando para a gente aqui, e vamos organizar uma outra oportunidade para o Senhor estar aqui e a gente escolher aí uns temas que necessitam, né, de mais tempo para o Senhor estar explicando, porque eu acho que é de suma importância, uma vez que a gente está assim num mundo tão conturbado e precisando mais do que nunca da palavra de Deus para tentar, conseguir resgatar cada vez mais as ovelhas, né, pastor? Isso, se você permitir, eu gostaria de me dirigir a Deus em uma oração, tanto para vocês Obrigado. aqui, tanto para os patrocinadores, sim. quanto para os que nos ouviram, os que vão ouvir, pode ser? Pode sim. Pai, em nome de Jesus, eu lhe rendo graças por aqui estar. O maior testemunho de que o Senhor tem o domínio sobre todos da terra é nós estarmos aqui, porque aqui estamos com vida. Quero lhe glorificar, lhe pedindo perdão pelas minhas limitações, em atender aquilo, ó Deus, em que os nossos ouvintes poderiam ser servidos melhor. Mas o Senhor sabe que tudo que eu sou
eu me ofereço a ti. Quero lhe rogar que o Senhor abençoe o Kleiber, abençoe, Senhor, o Wesley, o Carlos Eduardo, o Vanderlei, abençoe, Senhor, os patrocinadores desta apresentação, que nos concede esta oportunidade. E quero lhe rogar que a tua bênção esteja sobre aqueles que estão ouvindo ou aqueles que irão ouvir. Pai, a tua palavra liberta. Então, eu ministro libertação àqueles que estão sendo escravos dos seus sentimentos, escravos dos seus desejos, que o Senhor possa libertá-lo daquilo que lhe tanto causam males. Pai, quero orar e interceder a favor de algumas pessoas que estão enfermas, que o Senhor repreenda a enfermidade e leva a saúde, leva a paz. Orar pela nossa cidade, pela nossa população, pelas nossas autoridades, jovens, adolescentes, crianças e adultos. Pai, que o seu nome seja glorificado em cada benefício concedido a cada um por intermédio das palavras proferidas aqui. É te adorando que eu lhe peço que o Senhor conceda a todos uma noite muito tranquila, muito maravilhosa e que o amanhã seja melhor do que o que foi hoje. Assim eu creio, assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Gente, esse foi o Pesca, Prosa e Café, 6ª edição. Agradecendo você mais uma vez. Se inscreva lá no nosso canal, @Pesca, Prosa e Café. O desejo da conquista é a primeira condição para a vitória. Tchau, tchau e até a próxima quarta.